Quando você trouxe essa demanda, né, que a gente já tinha conversado sobre a questão de vendas, né, eu entendo que vendas é uma coisa vital, não só porque eu trabalhei, né, muito tempo, né, exclusivamente com vendas, né. Hoje minha atividade não é venda, mas todos nós vendemos, né. A gente empreende, se a gente não vende, o negócio não gira, né. Eu tenho um amigo que também é da área de vendas, consultor, palestrante e tal, mas ele tem aquela pegada mais show business, sabe? E ele é cheio das frases de É o efeito. Érico Rocha, seu amigo? Ele é um aspirante a Érico Rocha. Mas é muito engraçado porque a gente se alfineta muito, né? Que ele é muito da estratégia de marketing com gatilho, não sei o quê. Aí um dia eu falei assim, ô Dani, pega esse gatilho aí, aponta para a cabeça, vê se sai um pouquinho de empatia daí. Ele, pô, Beto, não é assim e tal. A gente fica se cutucando e é legal, porque são jeitos opostos, né? Mas tem uma frase dele que eu adoro. Ele fala que quem não vende, não vence. E a gente que está aqui num clube de propósito, né, num clube de inteligência coletiva, numa pegada que não preza a competitividade predatória, né? Às vezes a gente tem medo não pode virar para o outro lado da moeda, né? Ter medo de vender, de achar que a venda é uma coisa ruim. Ela é uma parte do ciclo aí de monetização. Eu, mesmo tendo trabalhado diretamente como vendedor durante muito tempo, eu tive que aprender isso enquanto empreendendo, né? E a minha ideia para hoje é mais conversar com o grupo, porque eu entendo que a gente é um grupo de inteligência coletiva e que a gente tem que construir isso continuamente, tá? Então, a ideia, né, como está lá no título, Universidade de Vendas, não é necessariamente montar um programa ou necessariamente um curso, mas ter um repositório, né, e ter um espaço frequente de discussão em volta desse universo, que é o relacionamento com o nosso cliente e a finalização desse relacionamento, porque a gente, como empreendedor, precisa vender. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, né, já que eu estou propondo uma conversa e não uma aula, uma palestra, é entender o que vocês acham desse formato. Como é que vocês pensam, a princípio, da gente trabalhar as questões em volta da venda de maneira contínua e o que vocês já viram em volta disso? Antes até das pessoas falarem, Uhum. eu vou só fazer um briefzinho aqui. Vai passar uma moto aqui, tá, gente? Porque o meu escritório é na varanda. Uhum. Para o Rafa, a Cris, o Tito que estão aí, a Adri já acompanhou os nossos encontros esse ano. Vou só passar aqui para eles que nós optamos esse ano de fazer mão na massa. Quer dizer, a gente vai fazer o projeto, esse projeto de vendas, posicionamento e tal. A gente vai começar do zero, como se fosse um projeto, um projeto prático, né? E aí fiz o convite ao Beto, que é um especialista na área, para que ele pudesse estar aqui com a gente e participasse disso, não, conduzisse isso para a gente, né? Nos ensinando desde do básico a nos posicionarmos, né? A nos vendermos, né? No mercado. E por quê? Porque o ano passado a gente criou o clube e nós ficamos trabalhando muito o conceito do clube, né? De juntar as pessoas, apresentar as pessoas, ambientar as pessoas, criar essa nossa tribo aqui. E acho que a gente cumpriu com o nosso papel. E esse ano a gente decidiu duas coisas: deixar o clube fluir, né? A gente não tem feito mais nenhum tipo de pressão. A gente antes até porque no início, para pegar um pouco de tração, a gente ficava ali convidando, chamando e tal. Agora a gente manda os avisos, vem para os encontros, quem tiver, quem sentir que isso daqui é importante, que se faz sentido para ele estar aqui naquele momento e tal. Mas a gente quer fazer com que ele seja fluido, de forma orgânica, porque é um laboratório para a gente.
eu posso testar isso nas empresas que a gente atua, as pessoas que estão aqui podem fazer similar lá, se entender que está funcionando legal aqui, né? Porque uma das ideias, inclusive, do clube é exatamente, né, ser um laboratório. E o outro projeto é o desenvolvimento social, um desenvolvimento de um projeto social. Na realidade, a gente vai elaborar um e-book, e aí a Deise, que acabou de entrar aí, junto com a Márcia, vão fazer isso também. Então, a gente vai tocar 2 projetos em paralelo, mão na massa, e quem participar desses projetos, fique à vontade, não há obrigatoriedade de ninguém participar, mas a gente vai aprender a construir esses 2 projetos juntos, ou seja, na prática, e vai nos dar muita bagagem para a gente replicar isso nos nossos negócios, na nossa vida. Só queria fazer essa interface aqui, Beto, para o Rafa, para o Tito e para a Cris, que eles não tiveram ainda nos nossos encontros desse ano. A Deise já tá na área aí. Boa noite, Deise, e volto para você, Beto. Maravilha. Obrigado aí pela introdução. Acabo que eu acostumo de estar com todo mundo e a gente tem uma dinâmica em que não vem sempre todo mundo, né? Às vezes eu fico sem referência de quem já está mais alinhado e quem não está. A ideia aí, a partir desse repositório, é a gente construindo a minha ideia, né? Que eu trouxe para a gente discutir hoje e eventualmente já trabalhar algum tema inicialmente. E construindo vários temas em cima das adversidades que a gente encontra na trajetória de venda e, com isso, criar um repositório em torno desses temas. E, ao longo do tempo, ir conseguindo posicionar eles de maneira linear. Como a gente tem uma premissa aí de ser inteligência coletiva e eu sinto do grupo um olhar pouco linearizado, que eu acho que é mais inteligente, né? Porque em vez da gente seguir um cronograma, a gente segue uma latência, uma necessidade. Aí a minha ideia é ir trabalhando em cima da latência e reorganizando ela de acordo com a linearidade, porque a vida não é linear, os processos linearizam as coisas para que a gente entenda mais rápido ou com um pouco mais de efetividade, né? Então, eu queria pedir para vocês, quem quiser compartilhar, o que vocês acham dessa ideia, se ela soa interessante, sugestões em volta dessa possibilidade, para que a gente realmente possa construir isso junto. De cada vez, gente. Eu vou falar. Eu acho assim que essa iniciativa de, em vez de você expor e sim trabalhar com todo mundo falando, é ótima, porque eu acho que a questão do aprendizado mesmo de todo mundo ela sempre acontece a partir dos ganchos que a gente cria pessoalmente, né? Então, só isso já seria suficiente para validar essa proposta, porque a gente participando, falando, escutando e contribuindo cada um com, mesmo que digamos que na questão das vendas você seja mais expert, né? Mas conforme a gente vai falando e você vai se colocando, naturalmente você pode falar mais coisas, mas a gente vai ter os ganchos próprios para fazer os links adequados para crescer com isso. E vice-versa em todos os outros assuntos, né? Porque aí cada um traz as suas contribuições. Então, acho muito legal essa proposta. Ô Alberto, se me permite, acho que tá dando para ouvir, legal? Ok, perfeito. Bom, eu acho que é uma proposta bem interessante. Eu acho que quando a gente fala em vendas, a primeira coisa que me vem à cabeça é como a gente vende o produto, como a gente vende o serviço, né? Existe uma diferença muito grande, né? Na abordagem, né? Eu acho que como a gente percorre todo o caminho para a gente conseguir, de fato, chegar ao cliente, né? Ao nosso produto, ao nosso serviço chegar ao cliente e como trabalhar esse convencimento. Eu achei bem interessante quando você traz aí essa possibilidade da gente poder colocar quais são as nossas expectativas, nossos anseios, né, em torno dessa temática e para a gente construir isso em conjunto. E você, acho que talvez ninguém melhor do que você nesse momento para poder abordar, né? Hoje, quais são essas principais diferenças? Porque eu, por exemplo, particularmente, vendo o serviço de consultoria, né? E hoje o serviço que eu tenho, acho que eu já cheguei a abordar isso em outros encontros, e isso é uma dor, né, que eu enfrento, né, que é um serviço muito diferenciado, né, e eu
tem um lado positivo da coisa, que é, no meu negócio hoje, ele não tem a concorrência, mas, por outro lado, como eu consigo vender um serviço, né, para um cliente, sendo que hoje não existe nenhuma outra empresa em que ele pode colocar o serviço para comparar com aquilo que hoje a gente tem a oferecer, tá? Então, essas são algumas das minhas dores, né, das minhas dificuldades, dos meus desafios, que eu gostaria que você abordasse aqui com mais propriedade, para que você possa dar uma luz aí do que é possível, né, de caminho que a gente deve percorrer para chegar ao nosso cliente. O Rafael falando isso me lembrou a questão desses os produtos que têm valor intangível, né? Valor intangível, ou como é que você vende o valor agregado do seu trabalho, né? E principalmente esses produtos mais etéreos aí, tipo que eu e a Cris vendemos, que é o curso Avatar, muitas vezes é difícil de você chegar na pessoa e principalmente trazer público novo para se interessar. A gente sabe já que precisa da conexão para que a pessoa realmente entenda o benefício do avatar e tal, mas como é que a gente atrai a pessoa para chegar até a gente, né? Essas questões da venda mais, com tanto, enfim, cursos e treinamentos por aí sendo oferecidos, com tantas experiências que às vezes as pessoas têm não são boas, então tem essa questão aí, acho que o intangível ele é um pouco mais difícil de vender, ou é só minha crença, mas... Alberto, Abri aqui. deixa Desculpa, eu só... aproveitar o gancho. Ô, Tito, desculpa, só queria perguntar uma coisa para a Daisy antes. Claro. Se ela gosta do formato. O que você acha do formato que eu estou propondo? Acho ótimo, sim, com certeza. Maravilha. Eu acho que quanto mais pessoas agregando aí, mais pontos de vista, melhor. Obrigado. O Átila chegou aí também. Roberto, assim, eu tô um tempinho fora aí desses encontros, porque assim, a vida está bem corrida, eu não tenho tido tempo. Eu tenho tido aí bastante contato com a Daisy e com o Gustavo, e eles sabem aí que não é fácil. Mas, assim, eu estou achando super bacana a tua proposta. Eu acho que venda é sentimento, é temperatura e, principalmente, é saber o que o cliente está esperando daquilo, né? E aí você está trazendo já de imediato essa dinâmica para o teu bate-papo. Parabéns, eu acho super inteligente, tá? Acho realmente muito importante. O que eu gostaria que talvez você, se você pudesse tocar nesse ponto, que eu vejo que é uma grande deficiência quando a gente fala no setor de vendas em si, existe uma grande carência em pensar no conceito de resultado, né? Então, assim, as pessoas, de maneira geral, você fala corre, elas correm, mas elas não sabem para onde tem que correr, né? Então, eu queria entender como é que você posiciona, no caso, uma equipe, como é que você direciona realmente as pessoas para que seja que caminhem em direção ao resultado que foi determinado pela empresa, e não pelo resultado que cada um quer atingir, né? A gente tem esse grande desafio no mercado aí. Não sei se eu me fiz entender legal aqui, mas é uma questão que sempre, quando falo em venda, vem aqui em mente. Bacana, muito bacana. Deixa eu ver... Quem mais que está aqui com a gente? A Átila chegou agora. Átila, só para te parear, a gente está discutindo aqui o olhar sobre vendas, e eu estou trazendo a proposta da gente discutir isso continuamente, cada vez discutir um tema. E aí eu abri a conversa, porque, na verdade, a minha função não é de trazer, é de construir em conjunto com vocês o conhecimento que a gente vai ter, né? Porque como todos nós empreendemos, cada um tem uma realidade diferente, todos nós passamos por algum case. Todo mundo aqui com certeza tem algum case de sucesso que a princípio foi inesperado e que virou um case de sucesso, algum case de fracasso que a princípio era um ganho, que virou um case de fracasso, e alguma situação inusitada que virou algo memorável. Pelo menos isso todos nós temos, né? Então a gente consegue construir isso em conjunto.
Eu entendo que minha função é mediar e abastecer com a parte um pouquinho mais técnica, mas de ir trazendo até para que a gente possa se conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais cada um o negócio do outro e colaborar mais cada um com o negócio do outro, né? Aí, voltando aí pro Átila, né? Se você quiser trazer sua opinião do que você acha dessa dinâmica e do que você espera sobre isso, e na sequência o pessoal também que ainda não abriu o microfone, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu cheguei aqui um pouco depois, né, da introdução, mas pelo que eu entendi, para meio que eu sugerir, de repente, dentro da minha experiência, né, algumas dúvidas, ou mais nesse sentido, é isso, Alberto? Isso. Na verdade, assim, antes de qualquer coisa, saber se você gosta desse formato, ou como que você quer interferir nesse formato que eu trouxe, porque a gente está construindo juntos. E o pessoal aproveitou para trazer já as eventuais dificuldades ou dúvidas que tem em volta de processo de venda. Se você já quiser pontuar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Então, poxa, eu agradeço, eu gosto sim. Inclusive, para mim, essa matéria, né, digamos assim, é aquela matéria que eu precisava de um professor legal para aprender, sabe? E para mim, assim, tá muito solto ainda, né, essa parte de vendas, então, que nem a Daisy está sendo super parceira também, nesse sentido, porque a gente, né, eu falo assim, como pisciano que sou, eu me sinto perdido um pouco nessa questão, né, de vendas, de comercializar os meus produtos, meu serviço, e aí aos poucos, assim, eu fico sabendo que através de algumas planilhas, algumas coisas facilitam. No outro lado tem uns gatilhos mentais que me ajudam nas vendas. Então, para mim, fica tudo ainda muito solto, sabe? Ao contrário de outras matérias né, outras áreas que eu estou mais aprofundado, né? Então, realmente essa parte de vendas, para mim, eu me sinto ainda um pouco solto, né? Digamos assim, dentro da minha empresa, é uma área que eu precisava realmente de um conhecimento mais especializado, né? Talvez eu já busquei, assim, pensar em fazer administração para ver se caía um pouco, né? Mais dentro dessa área, mas eu tô achando ótimo. Para mim, maravilhoso esse prazer. Eu só agradeço mesmo. E é isso. Bacana, obrigado. A Adriele comentou no chat que ela ainda não entendeu claramente. E tem uma coisa que eu falava quando eu era professor, né? Aqui eu não quero me posicionar desse jeito, eu vou até procurar mais coisas que eu consiga sair do centro desse processo, porque eu quero que a gente realmente construa isso em conjunto, né? Mas a ideia hoje, Adri, é a gente entender se esse formato é legal para o grupo, e se você quiser, fica à vontade para trazer alguma coisa que você gostaria de saber mais sobre o tema de vendas. E quando eu falo esse formato, o formato da gente trazer um tema, discutir ele em conjunto, e eventualmente levar ele de uma semana para outra, né? Que é o que eu estou pensando em fazer aí para a gente conseguir levar isso para a prática e trazer de volta na semana seguinte. Adriano, não sei se você quer falar, porque acho que você tinha comentado que estava ainda tomando café, né? Eu vou pedir, eu vou pedir para o Renato falar, que eu vi que ele levantou a mão aqui, e aí depois, se quiser, você entra, tá bom? Ok. Boa noite a todos. Eu sou relativamente novo aí no grupo, participo de algumas, outras não vêm e tal, entendeu? Hoje mesmo eu estava lá, ia começar a ver uma outra coisa, e eu lembrei, aí eu vim para cá, né? Mas, enfim, estou aqui, né? E, assim, esse tema vendas, para mim,
é um tema assim, muito desafiador para mim, né? Porque eu trabalhei minha vida toda na Petrobras como empregado, né? E então eu não trabalhava na área de vendas, né? Trabalhava na área técnica lá e tal, né? Então nunca me preocupei em vender nada. Né? E só que o que acontece, né? Ao longo da vida a gente vai fazendo algumas coisas e tal, e vira e mexe alguém me chamava para fazer algum trabalho, dar uma aula, fazer uma consultoria. E aí a pior hora para mim era quando perguntava assim, quanto custa, né? Eu falava, ih, caramba, agora pegou, né? Bom, mas até aí isso aí é uma coisa que acho que dá para resolver, não é tão complicado. Mas agora eu estou aposentado, né? Estou numa jornada aqui. Eu até estava conversando aí interagindo com a Simone Catalã, né? Eu estou aqui na... Oi, tudo bem? Minha netinha que chegou. Mas, assim, numa jornada voltada para a educação, né? Eu sou engenheiro, mas sou apaixonado por educação, né? Estou, assim, querendo ajudar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa e tal, né? Já tivemos alguma experiência aqui no Rio de Janeiro, né? Ajudando a melhorar a gestão via melhoria da gestão, né? Que é onde eu atuo, né? Meu negócio é gestão organizacional, empresarial, enfim. E eu tive uma experiência muito boa, né, na área industrial e comercial, né, com sistemas de gestão da qualidade. Né? E agora apareceu a oportunidade de fazer isso nas escolas. Né? Existe até uma norma sobre isso e tal. Eu falei, puxa vida, que bacana, né? Porque as escolas acho que carecem muito de gestão, né? E talvez isso aí ajudasse e tal, né? Mas aí a pergunta, e aí vem o ponto, né? Como é que eu chego nas escolas, né? Como é que... Eu até fiz uma figura assim, né? Como é que eu faço a velhinha atravessar a rua, né? Como é que eu pego o cara lá e, ó, isso aqui é legal, você vai aproveitar, você vai ter benefício, você vai ter isso, vai ter aquilo, né? Mas eu não sei nem como é que eu chego para, né? Para conversar com a pessoa, né? Ou a pessoa conversar comigo, enfim. Essa que é a minha dúvida, né? Isso eu conversei com a Simone, né? Nós estamos desenhando aí algumas coisas aí para ver se a gente consegue fazer essa aproximação. Mas, enfim, isso para mim é um desafio, né? Bastante grande, porque as escolas não estão habituadas a falar essa linguagem de gestão, né? Uma gestão mais estruturada, vamos dizer assim, né? E então você vai na escola, só fala em pedagogia, lógico, tem que falar em pedagogia, né? Mas como é que você administra essa pedagogia? Como é que você faz com que as coisas aconteçam, né? Os professores, os recursos, né? E aí eu sempre conto um caso, né, da minha esposa que foi professora. Para mim está travado. Para mim também. Eu também fiquei na dúvida aqui se era eu que tinha travado ou ele. Foi o Renato está travado. Acho que caiu aí. Será que ele consegue voltar? Tá assim. Eu vou mandar uma mensagenzinha no celular dele, mas retoma aí, Alberto, qualquer coisa ele volta a falar depois. Caiu tá mesmo. Ótimo, Deise, obrigado. Eu queria ver se a Adri consegue entrar, que ela comentou no chat. Como ela está no aplicativo, ela está com dificuldade de usar, e eu não consigo instruir, porque eu nunca usei o Zoom no aplicativo. Eu não gosto de fazer videochamada no celular. Então, Adri, se você conseguir se manifestar, dá um oi pra gente. Boa noite. Estava aqui tomando meu café, porque tem muito trabalho ainda a ser feito. Então, eu achei ótimo o formato, eu estava ouvindo tudo que você estava falando, assim, no começo não ficou muito claro para mim como ia funcionar, né? Essa coisa de como que as pessoas vão participar, na verdade ainda não está muito, mas assim, só de ter a dinâmica da gente estar interagindo no momento que está aprendendo, eu acho que já é super válido, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser, né? Em relação a vendas, eu falei também
no primeiro encontro desse ano, quando a gente, né? Quando a gente pensou direitinho como vai fazer, e eu acredito que no decorrer do evento vão ter muitas coisas que vão aparecendo, mas assim, eu acho que é super válido, inclusive trouxe convidados aqui, porque é válido para várias pessoas. Tem gente que compra algo e não sabe o valor da coisa que compra, tem gente que vende e pensa que está vendendo um serviço, não sabe a transformação real que aquele serviço vai oferecer. Então, assim, essa clareza é bom para todo mundo, né? Que está tentando vender uma coisa, inclusive está tentando vender a sua própria imagem também como profissional. Então, acho que é um tema bastante legal que a gente pode incluir, que eu lembrei agora, que eu vejo muitas pessoas que não estão sabendo se posicionar, né? Ah, tem um serviço ótimo, tem uma experiência maravilhosa, mas a pessoa em si não consegue passar uma imagem de confiança, de que tem autoridade no assunto realmente para estar falando aquilo ali. Então, acho que é um ponto que eu contribuo hoje. Adorei. Eu me lembrei do teu comentário, você trabalha com marketing, não é isso? Isso. Sensacional. Você falou do formato, ainda vou pedir para a Yara, quem mais que não falou ainda? Danilo. Então, a Yara Danilo caiu. Ah, não, ele está aqui. A Yara e o Dr. Danilo são duas pessoas que eu convidei, eu e a Raquel, a gente tem esse ajuste aí com o Gustavo, de trazer sempre convidados, acho que todo mundo, né? Porque é super interessante para outras pessoas conhecerem e também trazer um pouco de valor aqui para o clube, né? Acho que tem muita experiência para ser trocada. Então, não sei se a Yara vai conseguir responder aí, veja aí. Gente, boa noite. Boa noite. Prazer. Fui convidada, né, pela Adriele. Cheguei com o assunto já rolando, mas logo me interessei, principalmente quando ela falou que é a respeito das vendas, né? Eu sou uma pessoa, assim, que tenho muito a desenvolver e eu acho que esses encontros, né, aqui no grupo, tendem a acrescentar muito para cada um de nós. Então, a gente pode crescer muito junto. Eu gosto muito da dinâmica, né, do grupo. A Adriele já me falou, já participei em outros momentos, mas é bem bacana. Obrigado, Yara. E tanto convencer várias pessoas porque é só quando a gente acompanha mais de um dia, né, que a gente consegue realmente entender a dinâmica até do próprio clube e ver como isso agrega para a gente. É muito legal mesmo. Então, estou aí na torcida e ansiosa por esse curso. Legal. O Átila colocou no chat, né, que ele queria entender melhor sobre e conhecer casos, né, ter mais referência. E a ideia é que a gente seja, né, a gente abasteça os casos e as referências, né. Por isso que é uma conversa aberta, né. Eu entendo que agora no começo eu tendo a mediar um pouquinho mais. Acho que foi, deixa eu ver, alguém falou do formato. Eu acho que foi você, né, Adri? Que falou do formato. Eu estou pensando num formato que atravessa de uma semana para outra, para que a gente tenha oportunidade de ver na nossa prática do dia a dia e levar para a semana seguinte. Isso aí que eu ainda vou trazer para vocês. Eu deixo o spoiler só para ir fermentando aí na cabeça e pedir para o Danilo... voltar aí, viu? Oi? Conseguiu, Renato, que bom. Eu vou te passar de volta a palavra se quiser finalizar. Você estava comentando que sua esposa trabalha com educação, mas que nas escolas você não vê a gestão acontecer, né? Só a parte de ensino. E aí, quer dizer, ficaram lá com aquele material todo e não aproveitaram nada e foi um tremendo de um recurso jogado fora, né? Uhum. Aí a gente pode até pensar que tem outros interesses por fora e tal, mas vamos dizer que foi só gestão mesmo, né? Que o cara comprou sem planejar, sem nada, entendeu? Então, quer dizer, é um exemplo, né, de má gestão das escolas, né? A gente vê como é que elas estão. As escolas particulares que têm uma gestão um pouco melhor, elas já conseguem se estruturar mais e tal, né? As escolas municipais do Rio, vi hoje na televisão, estão todas aí caindo aos pedaços, todas não, algumas estão caindo aos pedaços e tal, né? Então, quer dizer, e aí a gente tem uma coisa, um produto, né, que a gente pode
oferecer, que é a gestão, né, organizada, estruturada, e que pode ajudar os administradores a fazer alguma coisa melhor, né? Mas vai convencer esses caras que isso é bom, né? Não sei nem se eles querem ser convencidos, né? Então, no caso. Então é isso, cara. Obrigado, na minha opinião, né? você está batendo no ponto principal. Mas eu vou pedir para o Danilo, se ele quiser trazer aí algum comentário para a gente conhecer um pouquinho mais ele. Ou não, pelo menos dá um toque para a gente no chat, Danilo. Eu vou pedir para, se ele quiser falar, levantar a mão, né? Na lista. O Pedro chegou. Pedro, olá. Tem uma coisa muito legal que o Renato trouxe, que eu acho que a Adri não vai me deixar, como dizer, eu vou mentir sozinho, talvez seja o ponto principal, né? Ele falou que a ideia é de fazer a velhinha atravessar a rua, né? E depois ele foi muito astuto em saber assim, será que ela quer atravessar a rua? Ou será que ela quer saber que ela pode atravessar a rua? Né? Tecnicamente, lá em vendas, a gente fala de conscientização e qualificação de cliente, né? E a gente tem que olhar para o nosso cliente e entender o que faz ele querer o nosso produto. Não sei se já pararam para pensar nisso. Eu lembro que a Adri falou bastante sobre isso num outro encontro. Eu queria pedir para ela trazer, porque eu entendo que isso é um olhar de marketing que impacta diretamente vendas, né? Fora eles têm lá o marketing, o conceito, né, de sales mais marketing, que a gente junta as duas operações. Eu não gosto muito de trabalhar com marketing, eu gosto de trabalhar com vendas, mas na hora que a gente olha para a velhinha, será que a gente está pegando a velhinha pelo braço, à força e tentando atravessar ela? Será que o caminho que a gente quer que ela faça é o caminho que ela quer fazer, ou ela quer atravessar para o outro lado? Ou ela realmente está afim, né? A gente está desperto a olhar para essa travessia da maneira correta? Eu queria pedir para a Adri trazer alguma coisa relacionada a esse início de trajetória, porque isso vai ajudar a gente a construir todo o restante dos assuntos que vocês levantaram. Não sei se ela consegue falar agora. De novo, eu saí aqui, perdi metade da fala. Eu só peguei a parte da trajetória. Desculpa, Alberto. É que o Renato, ele falou que a gente fica tentando fazer a velhinha atravessar a rua. E eu falei que, muitas vezes, a gente está tentando atravessar uma velhinha que ela não quer atravessar ou que ela não sabe se ela quer atravessar. Que está relacionado à conscientização e à qualificação do público que a gente está atendendo como cliente. Como você tem um olhar de marketing, e também, como não é minha intenção ficar aqui com uma voz só, eu queria te pedir para trazer dentro do teu olhar essa questão aí do início da percepção sobre a venda. Do tipo, quem que é meu cliente? Como que de fato eu posso ajudar ele, entendeu? Perfeito. Eu acredito muito, assim, não só com a parte de marketing, porque quando a gente vai estudar, e eu ainda estou 10 anos na academia estudando, a gente pega muito, se apega ao conceito e não às experiências da pessoa, o que realmente converte aquilo ali em venda real. Mas o que é que eu entendo das experiências que eu vejo, da experiência que eu tenho, né? Que, na verdade, podem ocorrer alguns problemas, algumas falhas que levem a essa velhinha não querer atravessar a rua, no caso, né? Primeiro, é ela ver a importância do que a gente está oferecendo para ela, né? Como assim a importância? O valor real daquilo ali. Não é legal nenhum cliente, nada, a gente como consumidor, não compra algo pensando no serviço, mas pensando no que aquilo ali vai agregar para a gente. Então, se o valor que aquilo ali vai agregar para a gente, não é à toa que
meu projeto de consultoria é valor sustentável, se a gente não foca nesse valor real, nesse benefício que aquela coisa vai gerar para a gente não tem interesse naquilo ali. A gente não quer oferecer dinheiro algum naquilo ali, né? Então, eu acho que seria o primeiro ponto. O outro ponto é a gente ter clareza e saber chegar no nosso consumidor, a gente ter clareza sobre quem é o nosso consumidor. Porque muitas vezes a gente está oferecendo algo de super valor, só que a gente está oferecendo para a pessoa errada, enquanto tem diversas outras pessoas, milhares de pessoas, querendo o nosso produto, o nosso serviço, né? Aquele benefício que ele vai gerar. Então, eu vejo muito isso na internet e o pessoal, Instagram e tal. Eu vejo que agora com essa questão de algoritmo mesmo, a gente é muito limitado, porque nem todo mundo tem uma liberdade para encontrar o que a gente está oferecendo. Por exemplo, usar hashtag. Tá, mas se você não coloca um dinheiro naquilo ali, se você não promove certa publicação, algo que eu não sou a favor, eu nunca usei promoção de publicação, você também acaba sendo limitado. Eu não uso porque, assim, para não tentar forçar também, é toda uma coisa que eu não vou entrar aqui. Mas eu acredito que, assim, esse é outro fator muito interessante, muito importante do que a gente está fazendo, do quando a gente está vendendo alguma coisa. Uma terceira coisa, e parece que é algo tão claro e tão simples, mas que as pessoas não entendem, é que tudo leva um processo. Tudo tem um período para acontecer. Até a natureza tem estações. Então, nosso produto, a não ser que ele seja um certo tipo de alimento, tem até alimento que tem oferta uma época e outra oferta que não tem outra época, vai ter um período de demanda alto, período de demanda baixa, vai ter um período que não tem demanda nenhuma, principalmente se a gente começou agora. Por exemplo, quando eu comecei a dar consultoria no digital, eu levei uns 4 meses só dando conteúdo, até eu me conectar com pessoas incríveis, como vocês, como o Gustavo, como a Raquel, que consegui converter tudo aquilo ali que eu estava fazendo em vendas. É claro que eu não me dediquei, não me dediquei assim, de forma agressiva para vender o que eu estava oferecendo, né? O serviço da consultoria e tudo mais. Eu nem acho que precisa ser dessa forma e eu, graças a Deus, também tenho outras atividades. Mas, assim, tem gente que só tem aquela atividade ali, mas a pessoa acha que ela vai começar uma coisa e vai vender por milagre. E nem todo serviço, nem todo produto é dessa forma. Então, se você não deixar claro qual é o benefício que você está gerando, qual é o resultado que aquilo ali vai gerar para a pessoa de fato, né? Se você não consegue encontrar o seu consumidor ideal, porque todo mundo tem um consumidor ideal. Todo mundo tem serviço para todo mundo. André, eu estou vendendo roupa. Tem roupa para todo mundo. André, eu estou vendendo consultoria. Tem consultoria para todo mundo. Gente, existem pessoas. A gente sabe tudo de gente que existe no mundo. Então, assim, não tem isso. Claro, algo está errado na forma de estruturar aquilo ali que você está oferecendo. E muitas vezes não é o período daquilo ali estar em alta. Então, eu acredito também que a gente não tem que estar oferecendo só uma coisa. A gente tem que tentar ter uma gama de produtos, de serviços diferentes para cada tipo de perfil e ter muita clareza daquilo ali que a gente está fazendo de fato. Então, assim, eu acredito que esses passos são, assim, básicos para começar. É claro que tem muita coisa a mais que a gente pode fazer e que a gente pode aprender também, né? Eu não acredito em fórmula única, em fórmula básica. Eu vendo consultoria, você vende produto, a gente vai fazer a mesma coisa e não. Mas sim, existem princípios que todo mundo precisa fazer, precisa seguir para que algo dê certo, né? Então, basicamente isso aí. Espero que eu tenha contribuído. Eu estou praticamente sem mais ter o que falar. Eu queria saber do pessoal como é que vocês enxergam o que a Adri trouxe conectado aí com o negócio ou com a dificuldade que vocês têm hoje. Como é que vocês estão conseguindo relacionar uma coisa com a outra? Eu posso falar um pouquinho? Porque eu tinha falado mais só do formato, né? Então, pode falar, Cris, por favor. Da venda especificamente. E já aproveitando que todo mundo já falou também um pouco, posso misturar um pouco das coisas, né? Uma coisa que foi falado umas 3 vezes, essa coisa do convencimento, né? E é uma palavra que me incomoda na questão da venda, né? O convencer a pessoa. Por mais que a gente
acho que a gente tem esse hábito e a gente também tem esse ranço com o vendedor por causa de você já se pôr como se diz, você já fica na resistência, na defensiva, né? Na defensiva, isso, essa era a palavra. Na defensiva, porque você já começa pensando que ele vai querer te convencer, né? E quando a gente pensa no produto, simplesmente, eu acho que justamente é o que a gente faz é pensar em convencimento mesmo, né? Agora, se a gente pensar, que nem a Adri falou um pouco, né, sobre a transformação que está sendo oferecida, ou seja, se você vê qual é a necessidade real do cliente, aí eu acho que o caminho é mais ameno, porque aí eu não estou tentando vender o meu produto, mas eu estou tentando ver como é que eu posso ajudar. Isso aí vem um pouco do que eu já escutei sobre venda consultiva, né? De que, na verdade, você vai tentar entender a pessoa para poder entender quais são as necessidades que ela tem e ver se, de alguma forma, o seu produto vai atender aquela necessidade ou não, né? E uma outra coisa que eu queria até ouvir, se o Tito quiser falar, o que ele quer dizer com temperatura, né? Porque ele falou que venda é muito sentimento, temperatura, né? E o que o cliente precisa, né? Que bate comigo. Então, fiquei curiosa com essa palavra temperatura, nesse sentido, mesmo porque a gente escuta o pessoal falar assim que o cliente está quente, que esfriou, né? Nessa coisa de funil, se escuta essas coisas, mas eu gostaria de ouvir falar mais sobre esse negócio da temperatura. E acho que basicamente é isso que eu queria falar agora, nesse momento. Obrigado, Cris. O Tito teve que sair. Eu imagino que a referência dele, até gostei da maneira como ele relacionou. Eu anotei aqui, né, o que vocês foram trazendo. Dele falar de sentimento, temperatura e expectativa, né? E eu imagino que quando ele fala da temperatura é realmente da proximidade do fechamento, né? Que está relacionado ao nível de conscientização desse possível cliente. Mas é uma suposição, né? Porque não cheguei a conversar propriamente com ele sobre isso. Beto, é exatamente isso. Conversei muito esse tema com ele. Legal. Em funil, quando o funil está estruturado, a gente tem os indicadores que mostram aí propriamente para a gente o quão quente ou quão frio esse lead está, né? De acordo com o tipo de interesse e o tipo de consciência. Então, eu ia passar sem exemplo, mas acho que é melhor exemplificar, né? Uma pessoa que já está sinalizando, por exemplo, quando ela quer começar a usar aquela solução ou aonde que ela vai colocar aquele produto, é um lead que está quente, porque ele já está mentalizando aquilo funcionando dentro da realidade dele. Enquanto um lead mais frio, por exemplo, ainda está supondo quais são as possibilidades ou como que aquilo funciona. Ele não está vendo aquilo dentro da realidade dele, ele ainda está entendendo como funciona. Isso vai para a lógica de funil de vendas, tá? E aí, quanto mais próximo do fechamento, mais quente está esse lead. Eu queria passar a palavra para o Renato, que ele levantou a mão. Não sei se ele está com a velhinha de mão dada, mas pode vir, Renato. Essa história da velhinha era aquela piada do escoteiro que tinha que fazer uma boa ação, né? E foi atravessar a velhinha, mas não queria atravessar, né? Mas, assim, sobre a fala da... Como é que ela chama? A Cris. Cris. A fala dela fez todo sentido para mim, né? Primeiro, obviamente, entender o cliente, o que ele precisa, etc, etc, né? E, no caso das escolas, às vezes, tem cliente, às vezes, que nem sabe que ele precisa daquilo, né? E nem sabe que aquilo pode ser um benefício para ele, né? Então, aí, acho que, como ela falou, cabe a nós, né, de alguma forma, mostrar, né, que aquilo é um benefício, não é? Né? No meu caso, em termos de escolas, né, o que ela falou também de sazonalidade, né? Hoje, por exemplo, se eu quisesse oferecer alguma coisa para alguma escola, ninguém me ouviria, né? Todo mundo está preocupado com a pandemia, retorno às aulas e tal, né? Então, como é que eu vou fazer para ninguém pegar o coronavírus? Aí eu vou falar de gestão. Cara, dá licença, né? Agora, a hora que ele está com uma dificuldade, né? Que ele está precisando fazer alguma coisa, como foi o caso de uma escola aqui no Rio de Janeiro que ia fechar, uma escola estadual, ela ia fechar, uma pequenininha, né? E o Estado disse que não tinha dinheiro para ajudar a escola a
tratar água e tal, né? E aí ela veio nos procurar porque a gente estava falando sobre gestão, sobre, né, colaboração, cooperação, etc., né, sistema de gestão. Aí ela veio a nós. Nós fomos lá, estudamos o caso e descobrimos, né, na comunidade que tinha um cara que tratava a piscina e se dispôs a tratar a água do poço. E resultado, né? A escola não fechou, ela foi muito bem, obrigado, achou muito legal esse negócio de gestão, aí implantou tudo que ela pôde lá, ganhou prêmios, foi para os Estados Unidos, enfim, né? Por conta de um detalhe, um problema que ela tinha e que a gente conseguiu resolver, e ela viu depois que aquilo era uma coisa legal, né? Na indústria aconteceu uma coisa semelhante, né? Eles começaram a implantar esse sistema de gestão quase que à força, né? Porque as grandes organizações começaram a exigir. Então, alguns... E só compravam se o cara tivesse, né? Aquele sistema de gestão. Aí eles implantavam, né? Não sabia direito o que era aquilo, mas implantaram. E só para poder participar das concorrências, né? E alguns viram valor naquilo e continuaram e tal. E aí hoje, né, isso na indústria está bem generalizado, todo mundo está legal e tal, né? Mas na área educacional é uma área virgem ainda, né? Nessa questão, né? Então, esse chegar, né, nas escolas, eu fico imaginando, né, que seria talvez fazer uma interação com alguma escola, conhecer um pouco mais, né? Mas, enfim, é só para contextualizar aí a minha dificuldade. Você bateu num ponto, né? Até alguns encontros atrás, a gente falava muito dentro do grupo sobre inovação, né? Até porque a nossa premissa inicial, que estava em volta da sustentabilidade, é diretamente ligada à inovação, né, Gustavo? E esse case que você trouxe, ele mostra o tanto que a diversidade, a dificuldade, a carência, ela alimenta a inovação. Hoje a gente está vendo, né, os cases que saem do Vale do Silício, que vão ser aplicados em outros lugares que são muito mais carentes, o tanto que eles se tornam mais potentes. E eu acho que isso é válido para a gente observar, não na carência no sentido explícito, né, na nulidade de recurso, né, mas da gente entender que solução que é solução resolve problema. De alguma maneira resolve um problema. Se é um problema aspiracional, se é um problema de necessidade técnica, para quem resolve é um problema. E isso é que é atravessar a velhinha, né? O Átila comentou algumas coisas no chat. Eu queria saber se ele quer trazer para a gente pelo vídeo. Que é interessante. Aí você está trazendo uma coisa que é interessante, mas ela ainda está meio escondida. Oi, Alberto. Você diz aqui sobre essa parte do marketing, que as pessoas vêm direto no designer. Uhum. Então, isso acaba acontecendo porque eu faço, né, identidade visual, comunicação, o branding, né? Então, até posso cuidar da marca, né, nesse sentido, mas existe todo um processo aí que a Adriele falou, que não é muito o meu trabalho, né? A minha parte é de estudar o caminho das cores, né? Das formas, a parte gráfica, os formatos, né? Os diversos formatos de redes sociais, de feed, de story, de YouTube, entender que tem todas essas ferramentas, mas às vezes as pessoas, por exemplo, né? Eu vou contar um caso. Eu vou fazer uma transmissão de um webinar que a pessoa é de uma federação aí desportiva e tudo, e eles não trabalham com Zoom. E eles já contrataram logo o plano de webinar, que é bem mais caro que as reuniões, sem nem saber mexer no Zoom, na expectativa de dar muito mais de 500 participantes. Então, chegou nesse momento, por exemplo, começa segunda-feira, vai ser uma semana, eles não tinham noção nenhuma de marketing, né? Contavam apenas com o técnico da transmissão e descobriram que só tem 35 inscritos. Então, existe um buraco enorme aí que é todo esse processo. E aí eu fico na situação de
tentar colaborar para fazer acontecer, porque além disso, se eles não tiverem ninguém, nem acontece, né? Então, tem aí toda a estrutura para ser paga, né? Os palestrantes e tudo mais, e acaba que, assim, o orçamento que eu fiz, né? Digamos que já comi uma fatia, né, da própria dessa imersão, dessas palestras. Então, fica uma coisa muito estranha, assim, né, de se resolver. E eu, assim, não sou responsável por isso, né, mas nessa situação. Enfim, e aí tem N casos, assim, tem casos de lançamento de curso, em que a pessoa pede quanto que é para fazer uma página de venda, uma identidade visual, tantas artes para soltar no feed. E aí eu faço, porém o lançamento às vezes não tem um engajamento, não tem um bom resultado, mas o serviço foi feito, né? Então, novamente, né? Eu acabo que sou a pessoa que dou prejuízo para a pessoa, sabe? Então, eu quero sair, assim, eu quero entender também, de justamente ligar esses pontos para que as pessoas parem de ter esse sofrimento, né, para vender as coisas, que eu possa pelo menos sugerir alguns caminhos se ela não tiver, ou indicar parceiros, né? Então, tá fazendo muito sentido estar aqui e ter essa troca com vocês. Obrigado. Esse case que você trouxe, ele é muito legal, que é muito comum, né? Mas ele só é comum depois que ele dói, a gente entender ele. Que é assim, eu vou ajudar a velhinha a atravessar a rua, ela quer atravessar a rua, mas ela tem tudo que ela precisa para chegar lá do outro lado? Ou só a minha ajuda é suficiente? Na hora que ela chegar lá do outro lado, ela vai precisar de mais coisa além de mim, né? Porque eu até posso fazer minha parte de atravessar ela, mas se chegar lá do outro lado e ela precisar de uma botina para conseguir andar, será que ela não vai dar com a bolsa na minha cabeça porque eu botei ela na lama em vez de ter falado para ela não atravessar? Eu queria pedir de novo para a Adriele, se ela estiver disponível, para comentar um pouquinho sobre isso, porque esse ponto tem muito a ver com... Está bem diretamente relacionado a algumas coisas que vocês estão trazendo. Tem partes que são responsabilidade nossa, tem outras coisas que o cliente também precisa estar preparado, né, para fazer essa jornada, e que não é a gente que oferece para eles. Só que a gente, pelo menos, precisa conscientizar ele que ele precisa disso, né? Perfeito. Estava já levantando a mão aqui para... Vou tentar ser breve. Adorei que você está com a câmera agora. Tentar ser breve para a gente deixar esse conteúdo mais denso para a dinâmica em si, né? Mas, assim, vieram vários pensamentos enquanto ele estava falando. O primeiro é que eu vejo muita gente contratando social media, que está na moda agora, que é essa pessoa... Na verdade, não é nem o social media, porque o social media, ele realmente pensa a parte estratégica das mídias sociais. Mas designers, né? Que eu acredito que o Átila é designer. Uma pessoa que tem uma mega capacidade de fazer artes incríveis, só que a pessoa, ela não se organizou, se estruturou, teve clareza antes, fez uma estratégia de fato para levar para esse profissional, para ele comunicar na parte visual. A gente sabe que cor... Gente, isso está na natureza, isso não é coisa de marketing, não. Cor influencia o nosso psicológico. A forma que a gente se comunica, a forma que a gente fala, a forma que a gente dispõe as coisas ali na imagem, tudo isso influencia. Aí o que acontece? Acaba contratando um designer incrível, só que ele, por si só, ele não vai ter a capacidade de transmitir de fato, se você não tiver estruturado tudo aquilo ali para passar, né? E é até algo que eu vou fazer um pouco de venda aqui agora, que eu trabalho com a Raquel no Clube da Guria, né? Porque a gente faz toda essa parte estratégica de gestão, modelo de negócio. Aí tem gente que fala, mas eu já tenho um negócio, já está super estruturado. E às vezes a pessoa só não vende o produto, não tem clareza, e só vai ver o calo apertar quando acontece alguma coisa, quando chega uma pandemia, por exemplo. Então, assim, é muito importante ter clareza para poder ajudar essas pessoas. No caso do Átila em si, o que eu faria no lugar dele, o que eu estou fazendo no lugar dele. Eu vou falar do caso dele, depois eu vou falar de mim.
eu procuraria ir além dessa parte do designer para a parte de entender, de fazer até um briefing bem estruturado, perguntar o que você realmente quer transmitir com aquilo ali. Você já pensou quem é o seu público, sabe? Não pensar só, você quer uma imagem de tal jeito com tais coisas. Então, pensar um pouco nessa parte estratégica e tentar casar com o trabalho dele. Eu acho isso super importante, isso vai economizar um baita tempo para ele. Outra coisa que eu queria falar, não só do comentário dele, mas de outras pessoas também, é em relação a, voltando para o que eu falei, de você só querer trabalhar uma coisa e não tentar focar em outra área. Quando eu comecei no digital também, que vai fazer um ano mês que vem, super recente, né, para eu estar falando aqui. Gente, tudo que eu estou falando aqui, assim, eu tento contribuir, mas quem sou eu na fila do pão para estar fazendo muita coisa, né? Então, vamos tentar praticar aí para ver se dá certo. Se não der, a gente volta aqui e fala, olha, isso não deu certo, não. E aí, eu fiquei naquela agonia de ver aqueles Instagrams lindos. Eu falei assim, não, eu vou contratar alguém para fazer as artes para mim, para fazer tudo lindo, para fazer tudo maravilhoso, porque tudo meu não presta. Eu ficava horas, eu já tinha um cronograma, tudo que eu queria compartilhar de conteúdo, e ficava horas ali enrolando no Canva, tentando fazer uma arte linda, não sei o quê. E aí, gente, eu cheguei a chorar para você ver o nível da pessoa. Falei, amiga, eu vou desistir, porque isso aqui não tá dando certo, ninguém tá me seguindo, as pessoas não estão gostando, aquela coisa toda. E hoje, uma das minhas principais fontes que eu estou trabalhando é simplesmente estar criando artes e vendendo para outras pessoas, sabe? E o que é que eu aprendi? Eu aprendi nisso. Primeiro, não trabalhar só uma coisa. Segundo, muito da venda também não é sobre nós, é sobre o que o cliente quer e o que o cliente precisa, o que outra pessoa está vendo. Às vezes a gente acha que aquilo ali está uma porcaria, mas a pessoa está achando incrível o que a gente está fazendo. Então, é sempre importante a gente ter esse feedback das outras pessoas, né, do que a gente está fazendo. Uma terceira coisa é a gente tentar diversificar e não ficar só preso, muitas vezes por vaidade, em fazer uma coisa só. Então, porque eu estou terminando um doutorado, porque eu quero fazer tal coisa, porque eu quero dar consultoria e tal. Talvez não seja o momento do seu público estar te enxergando como consultoria para criar marca. Talvez ele esteja precisando criar uma presença na rede social, está precisando fazer outra coisa. Você vai deixar de oferecer esse serviço, vai deixar de fazer outra coisa que você tem habilidade, que você quer só por vaidade, às vezes, porque muita gente é por tentar engrandecer alguma coisa, que eu não acho que é o caso da gente aqui, que trabalha algo focado com o nosso propósito, né? Uhum. De agregar um valor de fato. Mas tem muito disso. E vou adicionar uma terceira coisa, que eu acho super importante, que é o que a gente já está fazendo aqui, que é fazer network. Gente, é muito importante fazer network. Tem gente que está na rede social, pensa que só está postando ali, comentando, está se conectando, não está se conectando de fato com a pessoa. Então, assim, esse bastidor que a gente está aqui, né, esses bastidores, conversando, trocando experiência. Gente, isso é um valor incrível, que eu espero que outras pessoas também enxerguem isso. É claro que muitas vezes, por tempo, depois eu quero falar até com o Gustavo para a gente ver, tá gravando, eu não sei onde está ficando essas gravações, mas eu conheço pessoas que têm interesse em assistir esses encontros depois, mas também de pensar se a gente não faz no domingo, se não faz no sábado, para ter mais gente. No começo já tinha muito mais pessoas participando dos encontros do clube, e eu acho que realmente a gente pode pensar nisso aí. Mas, enfim, tem muita coisa que nesse um ano que eu estou só no digital, porque eu já trabalhava antes, mas no digital, que eu aprendi, que eu possa, o que eu puder compartilhar com vocês aqui, não só nos encontros, mas tem meu contato no grupo também. Pode conversar que a gente faz. Vou falar um quinto aqui. Sobre ter clareza para o que a gente está oferecendo, por exemplo. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo já está super bem estruturado, com um ano trabalhando, estruturando, aprendendo aquilo ali. Mas tem coisa do serviço da gente que a gente só vai aprender depois que a gente fez. Então, tenta oferecer seu serviço para uma pessoa. O Renato, né, está falando isso da escola, por exemplo. Eu iria na escola, nessa ou em outra, falaria gratuitamente, principalmente,
como que se ele quiser pagar, maravilha. Eu acho que todo trabalho tem que ser remunerado se for justo, né? Tem que ser assim, porque a gente está agregando valor naquilo ali. Mas, assim, tentar testar, provar, porque às vezes a gente acha tanta demanda e a gente acha que o que a gente vai oferecer vai solucionar aquilo ali de fato. E às vezes não é bem daquele jeito. Então, assim, serve também para a gente estruturar bem o que a gente está fazendo, ter mais clareza sobre aquilo ali. Então, tenta oferecer para essa escola, ver o que ele acha, conversa, não deu, vem para outro, até você montar direitinho o seu produto, entender bem o resultado que você vai oferecer, e aí você começa a oferecer isso de fato para outras pessoas. E essas pessoas que você já ofereceu também podem enxergar o valor daquilo ali e passar para outras pessoas. Eu acredito que é uma das principais vendas, principalmente para quem trabalha com serviço, com consultoria, é alguém ter uma experiência incrível com você e recomendar para outra pessoa. Imagine se eu tenho experiência incrível com uma pessoa, chego aqui no grupo de network e recomendo. Nossa, tem aqui o Pedro, né? Que ele trabalha com yoga, por exemplo. Que eu tô fazendo aula online com ele, tá sendo a coisa assim, tá sendo... Gente, todo mundo vai querer aquilo ali. Eu já validei o sucesso dele, né? Então, são casos aí. Era isso que eu queria falar. Sensacional. Alguém quer dar sequência no que a Adri trouxe? Pessoal, de cada vez. Eu queria trazer, então, se alguém quiser falar, me interrompe, tá? Deixa eu ver, a Daisy comentou alguma coisa. Exatamente, boca a boca. O legal do boca a boca é que você consegue entender de fato o que está acontecendo com o cliente, né? Eu venho do varejo antigo, a gente estava de frente com o cliente, a gente sabia, era você olhar no olho do cliente, se você olhar no olho do cliente, você sabe o que... você consegue entender, né, o que está se passando. E se ele não for transparente, se ele não tiver... o que eu fazia, até orientava minhas vendedoras a fazerem. Quando o cliente vinha blindado, eu falava, manda ele para dentro da loja e manda ele passear aí dentro. E aí, na hora que ele estiver saindo, ele já vai ter um ambientado e ele vai estar um pouquinho mais confortável para se abrir, né, para conversar com a gente sobre o que é a necessidade dele, se ele tiver gostado. Dentro da dinâmica aqui, a minha ideia não é todas as noites a gente usar tanto tempo, porque eu acho que senão a gente vai virar um grupo de vendas, tá? Mas como hoje foi o nosso primeiro dia, e até para entender qual é a dinâmica de todo mundo, em que pé que está cada um, acaba que em parte organicamente e em parte tecnicamente, porque eu e a Adri falamos mais e a gente que está mais ambientado a esse espaço de fala, né, que é o que a gente trabalha diretamente, chegou no ponto que eu esperava, né? E o que eu queria propor para cada um de nós? Uma prática, né, para ser feita dentro dos nossos negócios até o próximo encontro, tá? Aí eu vou propor e eu quero que vocês me respondam o que vocês acham. Vocês acham que é legal? Se vocês acham que vai contribuir, ou se vocês pensam que é melhor fazer de outra maneira, tá? Da gente refletir o que o meu cliente quer e o que ele precisa. São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o que ele está buscando e o que ele de fato necessita. E a outra tá claro o que eu ofereço? Eu anotei isso da última fala da Adri, mas é bem onde eu queria chegar para a gente refletir até o próximo encontro. Eu acho que isso vai trazer um amadurecimento muito grande para cada um de nós com relação aos nossos negócios. E aí eu vou ser, assim, super transparente com vocês. Eu comecei o Inédito em setembro, eu escolhi o dia 15 de outubro para ser a data de fundação dele, porque é o dia dos professores e também é o dia que seria o aniversário do meu avô, que foi meu grande mentor da vida, fui criado pelo meu avô. E eu só entendi, de fato, quem são as minhas pessoas que funcionam e o que eu tenho que oferecer para elas na semana passada, porque eu estou desde a semana retrasada fazendo essa reflexão de maneira, assim, extremamente desgastante, mas muito rentável. Não espero que vocês tenham tanto desgaste quanto eu, né? Mas que seja uma atividade prazerosa para cada vez que vocês conversarem com o cliente de vocês, ou que vocês interagirem com o lead, ou que vocês pensarem em algum tipo de interação digital, física, ou
se vocês tiverem a oportunidade de falar com algum cliente que já foi cliente de vocês, conseguir trazer dele o que ele queria, o que ele precisava, o que ele quer e o que ele precisa, e quão claro é o que eu ofereço para ele, considerando o que ele quer e o que ele precisa. Aí eu queria saber o que vocês acham dessa proposta. Eu tô muito quieto hoje, né? Não falei nada. É verdade. Então, eu acho fantástico. Às vezes as coisas mais óbvias, né? Elas não são ditas. E eu li isso um dia desse e achei muito interessante, que o óbvio precisa ser dito. E essas perguntas que você traz aí, Beto, elas são perguntas que a gente precisa se fazer o tempo todo, mas a gente não faz, né? Inclusive, eu gostaria de te pedir que você fizesse essa pergunta lá no nosso grupo, para que a gente pudesse ter isso, de certa forma, documentado, para que a gente possa revisitar, buscar, né, lembrar dessa pergunta essa semana inteira, para que a gente, né, execute, né, fique com aquele lembrete ali. Acho sensacional. E falando um pouco do formato, né, que você trouxe, você já me conhece, né? A gente já trocou muitas conversas e eu acho que esse tipo de formato dinâmico, atual e interativo, cara, isso para mim é o que há de inovação e revolução e a forma mais sensata de se aprender. Fazer a construção disso em movimento usando a inteligência coletiva. Parabéns e muito obrigado, Beto. Eu que agradeço. Eu queria entender se para o restante do grupo a atividade faz sentido, porque daí eu vou terminar de amarrar ela no grupo. Boa noite, turma. Olá, Pedro. Tudo bom? Ia atravessar o Pedro aí. Pode falar, Pedro. Obrigado. Boa noite a todos. Voltando aqui, depois dessas, né, férias, essas coisas que a gente precisa também. Ouvi o que vocês falaram, porque quando a reunião começa, eu estou em aula ainda, né? Eu tento entrar, pegar o que der. E o que me chamou a atenção, que eu acho que toca nas minhas dores, né? Para quem não sabe, eu sou professor de yoga, e tem uma coisa que acontece muito, que assim, o serviço que eu presto, ele é um serviço muito atemporal, né? É uma coisa criada para a necessidade da humanidade lá na antiguidade da Índia e que se conecta com coisas que a gente faz hoje. Então, é um produto necessário para o ser humano. Só que em comunicação, fala-se muito que o que existe não é o que você fala, mas o que a pessoa ouve, né? Então, eu acompanho o que as pessoas falam sobre yoga para ter uma percepção do que elas ouvem, né? Então, hoje em dia, associa-se muito yoga com um trabalho físico, associa-se muito yoga com um trabalho mental, meditação, mas aquilo que conecta uma coisa a outra, as pessoas não falam, que seria a respiração, né? E o próprio alongamento é uma coisa muito negligenciada culturalmente. Por que eu digo isso? Porque trabalhando esses 4 conjuntos, então a parte física, o alongamento, a respiração, a meditação, você constrói, digamos, vacinas fisiológicas no seu corpo e na sua mente para lidar com o estresse. Vamos reduzir o yoga à administração do estresse. Tem outras coisas, mas vamos fechar nisso. E me chama a atenção a dificuldade de comunicar isso, de falar isso para as pessoas, até porque agora eu tô dando aula para um CEO de uma empresa e, assim, o estado físico em que essa pessoa se encontra realmente está muito abaixo do normal. E eu fico pensando, meu Deus, mas essa pessoa teve acesso à informação, teve recursos, teve tempo, teve dinheiro e ainda assim essa informação não chega, né? Então, a minha dor é mais no sentido de como comunicar. Achei muito interessante essa questão do tempo, né, que faz
que você tem oferecendo aquele produto que faz com que você seja mais conhecido, as pessoas falam de você, o boca a boca e tudo mais. Mas, por outro lado, eu percebo um gap entre o potencial que a gente tem de transformar a vida de alguém e o quanto essas pessoas sabem que você faz isso. Eu vou te fazer uma pergunta que cai um pouco aqui do que a gente falou, mas que ao mesmo tempo se conecta, né? Será que essa pessoa tá desperta a isso? Sabe? Que tem a ver com a história da velhinha, né? Ela quer realmente atravessar a rua e ela tem todos os recursos que ela precisa para quando ela chegar do outro lado, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, e em todas as áreas em volta do marketing, da venda, o marketing diz quem tenta se comunicar com todo mundo não se comunica com ninguém. A venda diz quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. Porque essa comunicação necessária da venda, e aí eu já estou tomando um caráter bem mais técnico, até para a gente poder concluir de maneira mais concisa, né? A relação entre o comunicar e estabelecer a comunicação, ela tem milhares de ruídos independente de quantos palmos a gente tiver, né? Entre os dois. E é por isso que a gente precisa entender aí o que o nosso cliente quer e o que ele precisa, que são duas coisas diferentes. Ele quer uma coisa e ele precisa de outra. Na maioria das vezes não são a mesma coisa. Quanto mais preciso a gente for no que a gente comunica, mais claro a gente se conecta com o que ele quer e também com o que ele precisa. Por isso que tanto em vendas quanto em marketing a gente diz que quem tenta falar com todo mundo ou vender para todo mundo não fala com ninguém ou não se comunica com ninguém. A discussão para essa semana, e aí o que eu falei que eu ia levar para o grupo, é que eu queria que a gente continuasse ao longo da semana, quem viver ou despertar algumas situações aí no seu dia a dia, para levar para o grupo, para a gente conversar essas coisas no grupo, e já trazer isso maduro para o próximo encontro, para a gente, a partir da discussão no grupo, chegar no próximo tema da semana seguinte. Já que vocês gostaram do formato, e eu acho que ele é um formato super interessante, porque a gente, estando dentro do grupo, consegue se colaborar mais um com o outro, né? Se vocês acharem legal da gente ficar à vontade para levar para o grupo o que tem acontecido em volta desse tema e seguir discutindo lá ao longo das semanas e no próximo encontro criar o próximo passo. Por que a minha preocupação também é de trabalhar no grupo? Porque se todo mundo levar tudo para daqui 15 dias, a gente vai precisar de um encontro de 4 horas e a gente vai virar um grupo que só discute vendas. Então, a gente pode discutir a coisa no calor dentro do grupo, cada um aí dentro, de maneira assíncrona, contribuindo para todo mundo, e a gente consegue trazer outros temas para os próximos encontros, né? Que a nossa premissa é ser uma inteligência coletiva de temas variados e não só de vendas. Aí queria saber o que vocês acham dessa conclusão, da gente levar para o grupo e reconstruir a próxima caminhada no próximo encontro. Eu só estou confusa sobre qual grupo é esse. Perfeito. O Gustavo pôs uns links, tal, mas algum deles é esse grupo ou é um outro link? Nós temos um grupo, Cris, que eu não tenho certeza se você está lá, era a última parte que eu ia chegar. Eu devia ter feito isso antes. Nós temos o grupo que é do Clube Método, e eu imagino que vocês tenham do Receitas também. Eu não sei aí se é mais saudável a gente discutir em separado, ou discutir junto, ou de repente a gente tem um outro tema só para discutir esses temas. Aí a gente também pode entender e dinamizar isso ao longo da semana, né? A minha ideia a princípio era levar para dentro do método. Eu não tinha. E aí depois, conversando, que eu lembrei que tem membros do Receitas que não estão dentro do método, né? Mas queria entender o que vocês acham primeiro da solução para daí a gente resolver ela a partir da hora que ela virar um problema, né? Alberto. Oi. Já estava aqui com a mão levantadinha. Eu só queria, antes, vou comentar isso aí que você falou, mas eu queria também comentar uma coisa com o Pedro. Em relação à questão de yoga, falar também um pouco da minha experiência.
eu acho que os benefícios da yoga não é algo que a gente tem que tentar meio que convencer a pessoa, né? Porque realmente é algo muito fantástico. Acho que isso aí já tem anos as pessoas mostrando o valor daquilo ali. Mas eu entendo que alguns serviços é a questão de marca também. A pessoa se conecta com quem está prestando aquilo ali, né? Então, eu mesma já fiz muitas aulas de yoga online com pessoas que eu sequer conhecia, mas porque eu me conectei de fato com o que a pessoa oferecia, com quem era a pessoa, e eu queria interagir, queria ter aula daquela pessoa. Então, eu acho que é algo que ele pode pensar aí. E quando você vê aqui, o que aquela pessoa está oferecendo, está alinhada com ela, tem um propósito, tem uma constância, realmente isso convence, né? De você, no caso, comprar daquela pessoa e deixar de comprar do outro. Então, é isso que eu queria falar. Se ele depois quiser conversar comigo e tal, acho que a gente tem até conversado com ele no Instagram. A gente pode conversar depois. Sobre a dinâmica, eu achei ótimo. Eu tive até uma ideia aqui que a gente podia fazer, tipo, na época da escola, trabalho de grupo. Então, a gente pode separar 3 pessoas ou 4 pessoas, a gente podia fazer mini grupos para a gente discutir aquilo ali e trazer nos encontros meio que o resumo, o resultado daquilo ali, porque dessa forma a gente vai poder dialogar mais tempo, com mais atenção, de forma mais aberta, e a gente podia trazer os resumos a gente discutiu, teve clareza sobre isso, o que é que o grupo agora, o grupão enxerga sobre aquilo ali? Eu acho que pode ser uma possibilidade da gente pensar nessa dinâmica aí. E sobre a forma de juntar tudo, eu vou falar de novo do Trello. Eu acho que eu Adriele, gosto de ter uma pasta, de ter uma parte, um Google Drive, um arquivo que vai estar com tudo aquilo ali, com o conteúdo que a gente abordou, com o cronograma de quando começa, termina. Ai, meu Deus. Você tá aí, né? A gente está na expectativa. Será que ela caiu? A Adri adora o Alberto. Deve ter caído. Eu acho que ela caiu. A gente... nem foi o Gustavo que me avisou. Foi a Elo. A gente tem um encontro na segunda-feira sobre a plataforma, para conseguir dinamizar ela. E talvez seja o caso de levar essa dinâmica para dentro da plataforma. Vamos saber na próxima semana, e aí no próximo encontro a gente entende de fato aonde fazer. Toda vez que a gente cria um propósito e pode ter ferramentas para usar esse propósito, esse processo, né? A gente tem que primeiro entender como é que o processo funciona e depois pensar na ferramenta que vai conseguir dinamizar ele. Então, a minha sugestão, e ela é até um pouco mais incisiva nesse momento, é da gente primeiro testar lá no grupo o que acontece. De repente, o grupo vai virar uma zona, ninguém aguenta mais entrar naquele negócio que virou uma confusão, e a gente acha outra solução para isso, não tem problema. Mas o que importa é que a gente interagiu muito bem hoje. Eu estou muito, muito feliz, estou exausto. Essa semana eu trabalhei igual um desesperado. Eu acho que eu vivi uns 3 meses da semana passada para cá. E espero não ter envelhecido esses 3 meses em 2 semanas. Mas eu estou feliz que a dinâmica funcionou e que ela vai ser construtiva, aparentemente vai ser construtiva para todo mundo. E aí a gente vai, assim como a gente está construindo em conjunto, a gente vai seguir construindo e corrigindo em conjunto. Né? Eu acho que é a melhor maneira da gente se manter juntos, né? E se acreditar como uma inteligência coletiva. Gratidão, Alberto. Foi ótimo, muito legal. Obrigada. Eu vou aproveitar só para falar, para esclarecer para a Cris e para o Renato. Vou fazer o seguinte com o Gustavo: as pessoas que vêm participando, que começam a participar aqui nos encontros do Clube Método, a gente vai incluindo, porque não faz sentido eu pegar todo mundo que está no grupo lá e incluir. E sim quem já está participando, né, Gustavo? Então, hoje tem a Cris e o Renato, a Simone veio semana passada, a Maria Clara, e a gente vai incluindo as pessoas que estão vindo aí, a gente vai colocando. E lá também, né? Lá já tem gente que está lá também, que já foi nos encontros lá, podemos usar exatamente a mesma regra. O pessoal vai já incluso no grupo lá. Tá bom? Eu acho legal. Aí fica mais assim, acaba ficando quem está mais interessado, né? Quem está vindo, né? Uhum.
Pessoal, para que eu tinha, que eu acredito que eu podia trazer. Assim. Pode falar, Renato, obrigado. Desculpa. Não, realmente foi bom a Deise falar agora, porque eu estava tentando escrever aqui no bate-papo, mas não foi minha informação, então resolvi falar mesmo. É o seguinte, eu realmente sou novato, né? Então, eu estou meio confuso. Vocês falam em plataforma, fazer isso, fazer aquilo, vai para lá, vem para cá, né? Eu já sou atrapalhado com a tecnologia, né? Então, aí vocês falam um monte de coisa aí, o Instagram, não sei o quê, enfim, né? Mas eu só queria entender uma coisa aqui. Você passou, tipo, uma lição de casa para a gente, né? Para a semana que vem, para a gente pensar, né? Uhum. Sobre o que o cliente quer, o que ele precisa e se está claro o que eu ofereço. É isso? Uhum. Exatamente. E aí a Adriele sugeriu que fizesse grupos para discutir sobre isso e levar alguma coisa na semana que vem. Eu não entendi direito. A dinâmica é a gente discutir isso ao longo da semana dentro dos grupos e a partir dessa discussão a gente conseguir dar o próximo passo em grupo na semana que vem. Tá? Porque o que acontece hoje, a gente está a 1h25, um pouco menos, né? Porque tem todo o comecinho e tal, falando de um tema só. A gente falou basicamente só sobre a nossa relação com o processo de vendas, né? E marketing. Só que o nosso grupo não é um grupo de marketing e vendas, ele é um grupo de inteligência coletiva com vários temas, né? Então, se a gente tem vários temas, eu não posso tomar todo o tempo do nosso encontro para falar só sobre vendas, que é uma realidade que faz parte da realidade de todo mundo. Por isso que a gente quis trazer ela como uma transversal do grupo. Então, a gente vai discutindo e refletindo sobre isso ao longo da semana, e na próxima semana, de uma maneira rápida, conclui e parte para a próxima missão da semana, digamos assim. Renato, depois eu entro em contato contigo para te esclarecer da parte prática, fica tranquilo, tá bom? Tá bom, ok, obrigado. Gustavo, te passo a palavra. Agradeço a todos aí a presença hoje, fiquei muito feliz de trazer isso para a gente. E lembrem-se que a gente está construindo isso juntos, né? Eu só tive a sorte de se a pessoa conseguir ter um pouco mais de voz hoje, a responsabilidade, na verdade, mas a gente está construindo isso junto. Então, eu vi tal solução, eu acho que tal maneira, vamos fazer de outro jeito, a gente segue testando porque a gente é uma inteligência coletiva, tá bom? Obrigado. Beto, obrigado, gratidão e bondade sua sempre, né? A forma com que você se expressa. Acho que concluímos, né, esse encontro de hoje de uma maneira até muito mais... Não que eu não esperasse, mas foi muito além do que eu esperava. Eu acho que essa intenção nossa de construir juntos, né, e sair do discurso, né, daquele discurso de juntos somos mais fortes e tal, e na prática a gente não vê. E a gente quer aqui exatamente fazer com que a teoria e prática elas estejam alinhadas. E gostei demais aí do formato, gostei demais da interação das pessoas, né? A Adri chegou a comentar em algum momento que os nossos primeiros encontros tinham um número muito expressivo de pessoas, hoje a gente está em número reduzido. E a gente já discutiu isso aqui, inclusive, né? E decidimos, por estratégia, deixar fluir. No início, houve um esforço muito grande de todos os envolvidos, de encher a sala, de trazer as pessoas, e acho que por uma questão natural, de momento de cada um, de afinidade, de interesse relacionado ao tema, né? As abordagens que são feitas, as pessoas vão chegando e a gente quer deixar fluir realmente, né? Só para a gente abordar isso daqui de uma maneira bem clara. Eu coloquei no nosso chat ali o nosso endereço do Instagram e o nosso canal do YouTube para as pessoas que quiserem... Opa! Estão até festejando, tá vendo? Para as pessoas que quiserem acessar todos os nossos encontros que estão gravados, eles vão estar ali, inclusive esse encontro de hoje.
Quero agradecer a todos vocês por estar aqui presente. Realmente foi o primeiro encontro construtivo, vamos dizer assim, né? Prático construtivo. Todos os encontros são construtivos, mas esse foi um encontro prático construtivo e que daqui a 15 dias a gente retorna, porque semana que vem o encontro é lá no Receitas para Ser Feliz. Tá legal? Boa noite e muito obrigado a todos, gente. Obrigada e boa noite. Gratidão, pessoal. Boa noite.